É engraçado pensar o quanto Silent Hill 2 fez tanto sucesso e como isso impactou em outra série de jogos, principalmente após o time da Konami. Silent Hill 1 e 3 era focado em culto. Ele tinha uma história mais aprofundada e Silent Hill 2 entrou no meio disso, com uma história mais objetiva. O primeiro Silent Hill falava sobre ocultismo, fanatismo religioso, sacrifícios, culto, possessão, uma cidade amaldiçoada. A cidade era quase um organismo sobrenatural. Então veio Silent Hill 2. Esse jogo mudou tudo. Não só a franquia, mas mudou o jeito que o jogo tratava a narrativa psicológica. Por isso, hoje eu acho que ele é, até hoje, o melhor jogo com fator psicológico. Não só pela história, mas pela ambientação, pelos personagens, por tudo que ele traz. Eu acho incrível como, tanto no original quanto no remake, eles conseguiram fazer um trabalho tão bom assim. Tanto que os outros títulos da franquia copiaram. Não escancaradamente, mas copiaram algum fator ou outro, principalmente na sua trama. E justamente por causa da sua história e seu contexto, os outros Silent Hills tentam imitar um Silent Hill 2, trazendo histórias, trazendo pontos que se assemelham muito ao segundo jogo da série. O impacto cultural de Silent Hill 2 foi tão absurdo que a Konami interpretou completamente errado o motivo do jogo funcionar. Eles acharam que Silent Hill era igual um protagonista traumatizado, era igual a culpa, era igual um monstro simbólico, plot twist psicológico. Mas Silent Hill 2 funcionava porque ele era único, era uma história extremamente específica, íntima, pessoal, quase irrepetível. Só que depois disso, a franquia inteira virou uma linha de produção de James Sunderlands genéricos. E esse é o ponto central do vídeo. Silent Hill 2 foi tão influente que os seguintes jogos passaram anos tentando copiá-los em vez de entender por que ele funcionava. E isso fica ainda mais escancarado nos inimigos, que eu vou trazer um pouco mais à frente. Silent Hill 2 funciona porque não joga tudo na sua cara, ele vai colocando pequenas referências do que pode ter acontecido, como por exemplo no primeiro rádio que James encontra, em que a voz da Mary você consegue ouvir e ela fala: James, you killed me. Dá pra ouvir brevemente que ela já dá esse ponto no jogo. Inclusive no remake, eu não lembro agora se no clássico tem, mas no remake você já consegue ver o corpo da Mary atrás do carro. Então fica bem evidente esses pequenos, eu acho, as pequenas referências, eu acho isso muito bacana. E que deixa Silent Hill 2 mais vivo, esses pequenos detalhes. Não só como no James, mas como de outros personagens. Como por exemplo, o da Angela Orozco, em que ela tem as unhas cotunhadas, sabe? Depois de tudo que ela passou também, mas tem esses pequenos detalhes no corpo dela. Por exemplo, quando você vai enfrentar o Eri, em que todo o ambiente dele, a Silent Hill dele é um pouco mais gelada, tem mais corpos. Isso traz uma ambientação, traz mais sobre o personagem. Como por exemplo a Angela, quando ela aparece pela última vez e que o prédio tá pegando fogo. Mas não tá pegando fogo, quando você volta lá na sala tá normal. Mas só é pra Angela assim, porque ela chega a vida dela como um inferno. Então é muito legal como Silent Hill 2 traz perspectiva, sabe? Principalmente dos três personagens. Uma Silent Hill pra cada um é diferente. É claro, Silent Hill pra todos os personagens são diferentes de uma certa forma, mas Silent Hill 2 deixa isso bem mais nítido. Tanto que nos outros jogos a Silent Hill é mais esperada nos filmes que veio após, sendo uma Silent Hill com mais grades, assim, mais ferramentas, mais engrenagens. Eu não vou ser sério que eu gosto da Silent Hill assim do filme, acho bem bacana. Não gosto do que muito eles mudaram, de agora era névoa no Silent Hill 1, mas depois foi colocado como se fosse cinzas. A gente pode usar Silent Hill Homecoming, que foi lançado após Team Silent, sendo pela equipe da Konami. O Alex Shepard, protagonista desse jogo, é apresentado como um soldado que foi traumatizado pela guerra e tentando encontrar os irmãos de um parecido. Parece diferente, até que você perceber que é basicamente muito da história do James. Porque no final, o Alex nunca foi um soldado, estava internado, reprimiu memórias, causou a morte do irmão. E literalmente, aquela história de protagonista traumatizado que tem as memórias reprimidas, que não lembra o que ele fez, depois que ele lembra o que ele fez, ele tem um choque de realidade do que ele fez, do que ele passou.
A estrutura inteira é reciclada, até a busca pelo parente desaparecer, com um pouco da busca do James pela Mary. Mas pra mim o que faz a diferença de Silent Hill 2 ser diferente é que o James é um personagem mais humano. O Alex parece mais um personagem quebra-cabeça escrito pra esconder um plot twist. Outra coisa que eu não entendo sobre o que Silent Hill tentou fazer foi que eles usam muito, mas muito reciclavelmente o Pyramid Head. Tanto que pra mim ele é a marca número 1 de inimigo quando você pensa em Silent Hill. É aquele inimigo que vem na cabeça. Tanto que no próprio Silent Hill Homecoming tem uma versão do Pyramid Head que eles chamam de Butcher. E essa versão do Pyramid Head ele é bem diferente, né? Entre aspas assim, porque é basicamente o mesmo personagem, só que alguns detalhes a mais. E o Pyramid Head do Silent Hill Homecoming, que ele é muito parecido com o do filme, ele tem uma trama também, né? E o que muda basicamente dele do filme é a espada, já que a espada já tem um simbolismo com o próprio personagem do Alex, né? Até pela própria faca que ele usa, né? Que é a espada que o Pyramid Head usa também. E como se não fosse bastante, a repetição continua. Aí a gente entra em Silent Hill Downpour, que a gente conhece o Murphy Pendleton. Não sei falar sobre o nome dele, vai ficar Pendleton. Pode me corrigir nos comentários. Que começa sendo um presidiário. O jogo tenta fazer você pensar, talvez seja inocente, já vai criando uma trama. Mas novamente, o que vem é culpa, julgamento, trauma reprimido, tudo gira em torno da mesma ideia de Silent Hill 2. Até os monstros seguem o mesmo padrão simbólico. James chamou se ligados a doença de Mary, sobre o abuso psicológico que a Mary fazia pra ele e outros aspectos. Murphy temou-se ligado à prisão, confinamento e punição. A cidade virou terapeuta particular de protagonista traumatizado. Sabe? Isso foi o maior erro após Silent Hill 2, porque Silent Hill deixou de parecer um lugar misterioso e virou uma máquina previsível de trauma reciclado. Isso que fere muito Silent Hill. Você pode gostar, não tem problema nenhum. Eu só acho ruim eles tentar copiar um pouco da forma Silent Hill 2. Tanto que muita da história se repete. Eu acho que isso é um principal também. A gameplay, por exemplo, Silent Hill nunca foi um ápice assim. Pra mim, sempre foi a história. Mas pegar sempre essa trama, principalmente após a Team Silent, e repetir, fica um Ctrl-C e Ctrl-V. Eu não vejo muita diferença no Silent Hill Homecoming do Downpour, sabe? Além de ser um outro personagem, mas até as mecânicas são iguais. Homecoming tem a melhor gameplay, tenho que falar, é muito boa gameplay, né? Gosto pra caramba da gameplay do Silent Hill, mas do Downpour já piora mais nesse sentido. Só uma correção aqui, eu falei que Silent Hill Homecoming tem a melhor gameplay, mas pra mim agora a gameplay do Silent Hill F é melhor, pra mim é uma boa gameplay. Tem a do remake do 2, mas a do Silent Hill F pra mim é insana, muito boa. Outro exemplo que eu posso dar também é Silent Hill Origins, onde que a história é combinada com a do filme, ficou muito confuso, porque parece que a Alessia é a névoa no começo do jogo, e a história não se encaixa com os acontecimentos de Silent Hill 1, é bem confuso. Parece que a Alessia é aquela menininha malvada, ela é uma Samara, ela toda má. Isso é um pouco esquisito pro sentido, né? Já que o Silent Hill 1 ele pode colocar outra abordagem, mas tudo bem. Mas o que realmente Silent Hill Origins traz é um Pyramid Head novamente, né? Só que eu posso chamar ele de Mid Head, já que não tem uma pirâmide, mas ele representa, não vou dar spoiler, já que eu acho que você deveria ver. É muito bom esse Silent Hill Origins, eu gosto, por mais que seja um pouco confuso e misture muita coisa do filme, então você deveria ver, mas é bem interessante. Tem muitas fases depois que eu assisti mais para Silent Hill Origins que eu não sabia sobre o próprio protagonista e um pouco da história, então recomendo. Esse vídeo não é um ataque para os outros jogos da saga Silent Hill, tá? Se você gosta, tá tudo bem, eu gosto muito dos outros jogos também, sabe? Tem um apego, porque eu joguei alguns, eu copiei a história, então acho bacana. Só eu não gosto desses pontos, que ele traz novamente alguma coisa inspirada em Silent Hill 2, essa vibe, então isso me incomoda um pouco. Mas se você gosta, tem alguma coisa para falar, pode complementar aqui nos comentários, viu? Fica à vontade, se quiser me corrigir também. Eu vou fazer esse vídeo aqui mais como experimento, esse meu canal é novo. Muito prazer, inclusive, para trazer mais vídeos sobre, e eu vou melhorando aqui o meu roteiro, as minhas coisas aqui. Mas eu quero trazer
sempre cutuco minha mente de por que tão parecido com Silent Hill 2. Se você curtiu o vídeo, se tem alguma crítica, por favor, fica à vontade. Por mais que seja construtiva, por favor, vamos ser respeitosos e colocar pontos a debater aqui, né, que a gente possa melhorar na comunidade, eu possa melhorar nos meus vídeos. Pode pontuar alguma coisa que você acha importante também, se está sobre alguma referência ou alguma coisa que você discorda. Por favor, fica à vontade. Se puder, se inscrevam, deixa o like e abraço. Até o próximo vídeo.